Vamos falar agora então de um outro princípio de prática de vida integral, que é então o 10º princípio, princípio número 10. Então, como adaptar a prática de vida integral ao mundo acelerado. Então, como adaptar a nossa prática para que nós possamos nos desenvolvermos, para que nós possamos alcançar uma performance melhor, aproveitando e planejando a nossa agenda de tempo de prática num mundo acelerado. Então, nós estamos vivendo nesse mundo acelerado por conta da tecnologia, por conta daquilo que a tecnologia nos permitiu. Então, teoricamente, a tecnologia, através do conhecimento científico, né, de todo conhecimento, trouxe para a gente, então, muitos mecanismos tecnológicos que nos permitem, então, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, fazer várias coisas simultaneamente. Então, se a gente pegar carona no princípio de que todo conhecimento que não muda comportamento é inútil, ok? Todo conhecimento que não muda comportamento é inútil, porém, todo conhecimento que muda comportamento acaba se tornando ultrapassado, né? Então isso é uma contradição, na verdade, né? Então todo conhecimento que não muda comportamento é inútil, todo conhecimento que muda comportamento acaba ficando ultrapassado, acaba ficando para trás. Então essa é a lógica, né? Essa é a lógica do conhecimento que, de maneira enganosa, traz para a gente a ideia de que quanto mais nós conhecemos, mais nós podemos dominar e controlar a natureza, controlar a nossa natureza e controlar nossas atividades. Mas o fato é que quanto mais conhecimento se tem, mas nós podemos mudar a história e mudar as coisas, e quanto mais a história muda, quanto mais as coisas mudam, mais conhecimento a gente precisa. Isso é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Então, de certa forma, o conhecimento nos remete quando é mais acelerado, nos remete a mudanças mais aceleradas, e essas mudanças mais aceleradas nos remetem à exigência de novos mecanismos, de novos conhecimentos, de maneira que os conhecimentos acabam ficando sempre ultrapassados. Então isso é uma contradição que a gente tem que perceber nessa história de quando a gente está se direcionando para tentar controlar as coisas, controlar nossas atividades num mundo acelerado, que é, na verdade, uma falsidade de como a tecnologia influencia as nossas vidas, como ela só beneficia, só traz benefícios para as nossas vidas. Isso não é bem assim. Não é bem dessa forma que as coisas acontecem. Hoje a gente tem, realmente, a gente consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo, executar tarefas simultaneamente, porém, a gente está lidando com um número infinitamente maior de elementos com os quais a gente interage para poder executar as nossas tarefas. Isso exigiu uma aceleração também das nossas atividades mentais. Então hoje, para ter um exemplo, se comparar antigamente, o povo de antigamente, nas cidades pequenas, onde não se utiliza muito, né, as tecnologias, não se utilizava muito as tecnologias, então antigamente você tinha lá com quantas pessoas a gente interagia por dia. Então você passava lá na estradinha, passava na rua, olhava um sujeito, cumprimentava o sujeito, tal, o sujeito cumprimentava você, e você caminhava tranquilo. Você estava lá com o seu burrinho, né? O seu burrinho, encontrava alguém na estrada, o outro, respondia roupa. Então era aquela coisa natural, né? Aquela coisa tranquila. E hoje você tem o WhatsApp, simplesmente, muito, duvido quem tenha menos de 300 contatos hoje que interaja com menos de 30, 50 pessoas por dia, se não for muito mais. Então, quer dizer, que benefício o conhecimento nos trouxe? Então nós andamos, vivemos e exercemos atividades mergulhados nessa falsa ideia de controle, nessa falsa ideia de eficiência que o conhecimento, através do desenvolvimento da tecnologia, nos trouxe. De maneira, então, que as pessoas andam extremamente ocupadas, buscando opções positivas para resolver os problemas que as próprias soluções trouxeram. Então,
Então, tínhamos problemas, buscamos soluções, trouxeram, trouxeram novas formas de se comportar, novas formas de se fazer as coisas. Essas novas formas de se fazer as coisas produziram cenários diferentes e precisamos de novos elementos, de novos mecanismos, novas tecnologias para lidar com aquilo que não se pode controlar mais por conta daquilo que as próprias soluções criaram. Então isso é uma grande contradição que a gente tem que perceber. Então a gente vive correndo atrás de opções positivas, incorporando rotinas, incorporando tarefas, incorporando teóricas ou pseudo-soluções nos nossos cardápios de práticas, né? E essa busca frenética e interminável por felicidade, por eficácia, que está sempre nos cobrando, sempre nos exigindo e sempre nos inspirando como um objetivo de realização, né, de felicidade. Então, mas o que é a felicidade? O que é a felicidade se não uma sensação corporal? E o que é essa sensação se não temporária? Né? Essa sensação que é aquilo que a gente chama de felicidade, na verdade não passa bioquimicamente de uma sensação, e essa sensação ela é temporária, ela passa e vai exigir uma nova sensação. Então eu vou estar sempre fazendo o quê? Correndo atrás da felicidade, né? Porque eu vou estar sempre aqui tendo que replicar o motivo daquela sensação de prazer que eu chamo de felicidade. Então isso não tem fim, é uma roda que nunca termina, uma roda interminável de busca de sensação. Né? Então, claro que felicidade e eficácia são bons, mas quando gera pressão interior não faz sentido. Né? Se eu fico interminavelmente sem perceber, buscando felicidade, sem perceber que na verdade eu preciso adotar práticas que deem consciência para mim, que eu tome consciência da forma como eu interajo com o meu prazer, com as minhas satisfações e como isso representa um ciclo interminável de busca, e quanto mais eu busco, mais eu encontro soluções que vão me levar a novas necessidades, a novos problemas, que vão me dar novas soluções e novos cenários e vão tornar descartável, vão tornar ultrapassados aquilo que eu tinha, eu vou ter que buscar novas formas e isso é uma roda interminável. Então eu preciso muito mais do que direcionar as minhas práticas para essa busca constante e interminável, sem consciência do que ela representa. Eu preciso, na verdade, desenvolver práticas que integralmente me ajudem também, né, e me dê soluções para que eu tome consciência interior, um aprendizado interior, uma vivência interior, um sentido interior de ser, né, em que eu tenha uma relação saudável e consciente com essa busca interminável de felicidade, essa busca interminável por sensações, essa busca interminável por prazer, por conforto, por sobrevivência, por estar o tempo todo protegido, resguardado e seguro das coisas. Né? Então, eu preciso me conscientizar disso, adotar práticas no sentido um sentido consciente de como eu busco essa felicidade constantemente. Né? É mais importante isso. Então, toda felicidade que ao eu correr atrás, eu gero pressão interior, então eu não estou alcançando felicidade nenhuma. Né? É claro que o trabalho duro, aliado a resultados, é parte da nossa rotina, é parte do nosso desenvolvimento de atividade, da nossa atividade cotidiana. Isso é importante, né? Isso é importante. Faz sentido eu ter resultados, faz sentido eu buscar felicidade, mas que eu tenha consciência disso para que eu possa direcionar as minhas atividades de uma maneira que seja saudável, que se volte para o exterior, para o cumprimento das satisfações, mas ao mesmo tempo também se volte para um aprendizado, uma atividade que me dê consciência interior, uma consciência interior de aprendizado, para que eu possa conseguir entender os meus impulsos, compreender os meus instintos, compreender como eu sou levado, sou conduzido automaticamente, condicionamente a dar respostas em direção a uma busca de uma felicidade, de um resultado, de um prazer, de uma conquista, sem ter consciência de que eu sou levado, sou arrastado por isso como um burro. Como um burro é arrastado através do chicote. Né? Então, da tentativa de evitar dor ou uma tentativa de buscar prazer. Né? Então, o trabalho duro aliado a resultados, aliado a conquistas, aliado a performance de realizações, não são totalmente descartáveis, são importantes, fazem parte da nossa vida, mas dentro de um equilíbrio. Né? Então, a gente precisa equilibrar resultados com as necessidades, né? Não ficar
correndo atrás, que nem um burro, atrás das nossas necessidades, sem notar que está sendo comandado por forças do qual a gente não tem consciência, né? Então não adianta criar rotinas, criar prática para alcançar a felicidade dessa forma, para alcançar a eficácia dessa forma, estragar coisas boas que trazem para nós um certo senso de equilíbrio, né? Então, o que a gente precisa alcançar, então, buscar essa sensibilidade, a sensibilidade para perceber os limites, e os limites que nos levam ao equilíbrio, nós só percebemos quando tomamos consciência da nossa relação com o nosso nível de satisfação. E isso implica em a gente olhar de frente, olhar conscientemente para os nossos impulsos, para os nossos desejos e saber que nós somos levados e empurrados pela natureza através dos programas bioquímicos, dos programas psicológicos, dos programas de respostas emocionais, de respostas de sensação, para que visam nos manter na sobrevivência, na reprodução, né? E que então ela nos conduz, nos empurra através disso. Nós precisamos tomar consciência para adquirir autonomia sobre esses processos. A sensibilidade é no sentido, então, de determinar limites para as coisas que eu vou estabelecer, para as coisas que eu vou fazer dentro do tempo que eu tenho, baseado num plano de ação, direcionado para a minha visão, direcionado para os meus objetivos. Isso corresponde a equilíbrio. E tudo pode ser alcançado com equilíbrio, sim, dentro de uma seriedade e uma gestão eficiente de compromissos, de comprometimentos. E a partir disso você consegue colher os frutos do seu trabalho, da sua atividade, da sua prática, do seu planejamento. Você pode fazer uma colheita. Então, qual é a colheita que você está fazendo? Sempre isso. Qual a colheita de energia que você está fazendo, né? Então, esse planejamento, essa elaboração desse trabalho prático, onde, a partir dessa sensibilidade do limite, visando o equilíbrio, não existe uma receita pronta no mundo pós-moderno. Esse mundo agitado, corrido, acelerado, né, incompatível com a maneira como a natureza funciona naturalmente dentro de nós. Não existe receita, cada um tem que ter a sua sensibilidade e olhar a sua história, o seu contexto, sua posição, o seu momento, o seu caminho, né, a sua programação de vida, a sua missão de vida, e a partir disso criar o seu próprio processo de maneira customizada para que possa cada um colher os frutos, né? É recomendável, então, para que a gente, ao elaborar esse processo, tenha uma eficiência maior, praticando a simplificação, simplificar as coisas, como utilizando-se de práticas que exijam um tempo menor, porém com mais qualificação. É melhor você fazer uma atividade que você faça frequentemente, em menos tempo, mas com maior qualidade. Mais frequentemente, por exemplo. Vamos supor que você opte por fazer meditação, um exemplo, que é uma das atividades da prática de vida integral, que é muito importante para nós tomarmos consciência, por exemplo, dos nossos desejos, na nossa relação com a satisfação, na nossa atividade mental, quanto isso deturpa e distorce a realidade, nossa atividade mental deliberada, sem controle, sem notar como a mente nos traz a realidade. Então você faz meditação, por exemplo, você quer fazer 2 horas de meditação, 1 hora de meditação, você fala, pô, que coisa chata, ficar 1 hora, 2 horas sentado ali, em posição de lótus, com as pernas dobradas, tal, aquilo é chato, vem mosquito, enche o saco, uma outra coisa, um barulho ali, você dá sono, o ego resiste, quando ele começa a dar sono, tal, você fica ali 1 hora, 2 horas, então não é necessário, você vai se exaurir, vai cansar, vai desistir, então isso não é necessário, não é importante para você. Então é melhor você pegar o quê? Pratique 5, 10 minutos. Na integral nós temos lá, na PVI, na prática de vida integral, exercícios com 1 minuto, módulos de 1 minuto. Mas se você faz todos os dias, aquilo vai trazer uma diferença para você, muito mais do que você tentar praticar fazer uma prática de 1 hora, de 2 horas, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, ou fazer uma vez, desistir e não fazer mais, né? Então, é isso que a gente tem que fazer o quê? Maximizar, porque na integral nós temos o quê? Uma ideia de que um foco muito exagerado numa única atividade pode
dissociar você da realidade e te prejudicar em função da carência que você tem das outras áreas, de se manter ancorado nas outras áreas. A integral preza para que você busque a sua performance, busque a sua realização, o seu objetivo, caminhe em direção a ele, focando, mas focando até um limite. Tem um limite esse foco. Porque é preciso que você, enquanto se desloque nesse foco na direção do seu objetivo, que você se ancore nas demais áreas. É preciso, então, que você esteja focado, por exemplo, na sua promoção lá no trabalho, ou de ter uma empresa, mas, ao mesmo tempo, manter um relacionamento com seu filho, manter um relacionamento de amor, não deixar as outras áreas caírem, né? Manter uma relação saudável com o dinheiro, você ter amizades, ter diversão, você ter várias outras as outras atividades que exigem você ter um crescimento interior, ter dedicação para o seu mundo interior, contribuir com o mundo. Então, a integral preza um direcionamento, uma realização, uma ida ao caminho da sua realização, mas de maneira saudável, onde preservando um pouquinho de tempo para o treinamento, para a preparação, estudo e aprendizagem nas várias outras áreas, e prática nas várias outras áreas, para que aquilo possa te ancorar e nessa ancoragem você possa se manter saudável, indo em direção àquele foco que está direcionando para aquele caminho que você está seguindo na direção dos seus objetivos, né? O outro processo na simplificação é você reduzir compromissos, né? Olhar francamente, olhar abertamente e confrontar o seu planejamento de tempo, aonde você está utilizando as horas de atividade do seu dia, as 24 horas, onde você está utilizando. Então, lá naquela agenda tradicional de tempo, né, você tem lá aquele esquema A, B, C, D, E, onde A, B, C, que são atividades de alto impacto A, de médio impacto B, de baixo impacto C. Né? Depois D, que são atividades delegáveis, e E, atividades elimináveis, e U, atividades urgentes, que são exigidas pela decadência de prazo, pela exigência do tempo. Né? Então, essas atividades D e E, você precisa prestar atenção e realmente tentar delegar aquilo que você não precisa fazer, que você pode otorgar para outra pessoa, e eliminar aquilo que você não precisa fazer, que você está fazendo atividades que não vão direcionar nem para o seu objetivo e nem vão te trazer, te agregar valor em termos das outras atividades que você precisa praticar para se manter ancorado e manter o seu foco de maneira saudável. Então é só fazer essa redução de compromisso, olhar de frente e saber dizer não, isso aqui não dá para mim fazer. Quando você não pode cumprir um compromisso, tem que chegar e falar para a pessoa, não dá para mim fazer. Tem que confrontar, enfrentar abertamente, francamente, ser honesto, ser ético e deixar de assumir compromissos que não deixem você encaixar a sua agenda de tempo, ok? Então, a ideia desse mundo pós-moderno, esse mundo acelerado, é que é um mundo selvagem, de maneira diferente do mundo selvagem que nós tínhamos lá atrás, mas continua sendo um mundo selvagem sobre o qual nós temos menos controle do que tínhamos na maioria dos aspectos da nossa vida. Temos menos controle do que tínhamos na época primata, na época selvagem, quando a gente fala da selva mesmo. Então hoje a gente está numa selva cibernética acelerada, e não tem outro jeito. A integral então tenta trazer elementos para que você então possa florescer exatamente no caos, e possa você entender e compreender, que tomar consciência que você deve fluir por caminhos selvagens. Selvagem no sentido cibernético, acelerado. É nesse caminho, nesse meio, não adianta fugir, não adianta escapar, não adianta também simplesmente ir se isolar, né, numa ilha, se isolar no meio do mato, se isolar do mundo e também se dissociar. Não adianta, porque o mundo é esse. Nós temos que criar soluções e temos que adquirir envergadura para dar sequência e caminhar exatamente da maneira como o mundo se apresenta, como o mundo é, aceitar o mundo como é e tentar criar em cima do mundo como ele está acontecendo e ser um fator de diferenciação e de solução, de contribuir para o mundo de maneira que as coisas possam se desenvolver de uma forma saudável. E essa forma saudável é a partir da consciência que você toma de você mesmo, em relação a como você está dedicando o seu tempo para você se desenvolver tanto externamente como internamente de maneira integral. Então é assim que nós nos energizamos, exatamente nos precálcios. É nos precálcios que nós energizamos. Ao invés de nós ficarmos lutando contra, é entender, é compreender como o mundo está
como o mundo está se desenvolvendo, como o mundo está acontecendo, como ele está evoluindo, como ele está progredindo, como que ele está utilizando os mecanismos evolucionários de tecnologia, científicos e nos empurrando para determinados lugares que a gente acaba obedecendo automaticamente. Então isso acontece na mesma medida em que nós não temos consciência dos nossos comandos, dos comandos que nos empurram em direção a um fluxo constante, uma roda constante de necessidade de satisfação, e é claro, a satisfação é necessária, porque a gente está aqui vivo por conta disso, porém, se não tem consciência, a coisa desanda. E no mundo acelerado isso fica pior, isso pode até levar a pessoa a uma doença, a loucura, a um desequilíbrio, a uma dissociação, e a pessoa fica desencaixada no mundo e acaba tendo respostas, acaba tendo reações que as quais ela não tem mais controle e pode aí acabar não só entrando numa patologia, num processo de estresse, num processo de desequilíbrio, como também abortar todos os seus processos de sonho, de realização, de objetivos. Então nós temos que tomar consciência e nos tornar sensíveis a esses limites. Então, para algumas pessoas, isso pode ser sentido como de uma forma calma, de uma forma tranquila. Para outras pessoas, isso é sentido de uma maneira muito dinâmica. Então, depende do tipo de cada um e da forma como cada um vai lidar com esse processo, ok? Então, mais um princípio. Então.